Boa noite, Rosângela, Aguinaldo. Boa noite, gente. Vindo da mais Lepac. Seja bem-vindo, Lepac. Ricardo Rios, boa noite. Muito bem, hoje temos uma live muito interessante. Aguinaldo, boa noite. Nick, vamos chegando, gente. Obrigado, Rosângela. Boa noite para você. Geisa, boa noite. Muito bem, sejam bem-vindos. Estou esperando aqui o nosso convidado, Maurício. Boa noite, boa noite. Ó, Maurício acaba de chegar. Já vou botar ele aqui. Seja bem-vindo. Maurício, chama aqui. Legal. Muito bom. Vamos chamar meu amigo aqui, Maurício. Guardando. Boa noite, gente. Boa noite. Opa! Boa Diga, noite, meu mestre querido, grande Sérgio amigo, Almeida. grande amigo. E como é que tá esse rio aí? O Rio continua lindo, mas continua perigoso. Não está fácil, não. É, né? Aqui nossos políticos estão desmoralizando a imagem linda que nós temos aqui. Rapaz, não brinque não. Eu soube que das más línguas, não sei se é fake news, que o Corona fugiu com receio aí do Rio, viu? O po- as imagens da praia esse fim de semana, né, tá todo mundo ignorando. Não existe mais Corona, não, né? Na verdade, é uma lástima isso, meu mestre querido, porque ao mesmo tempo que falta consciência, né, da população, falta moral dos governantes. Eles É, não têm rapaz. moral para governarem. Eles não têm poder, eles não têm e nem dão exemplos. E É você sabe verdade. muito bem que a palavra, ela pode ajudar, mas o exemplo carrega, né? Então, Perfeito. isso traz para a gente assim a possibilidade de pensar que o Brasil é governado por 4 poderes, mestre. Primeiro é o executivo, segundo é o legislativo, terceiro é o judiciário e o quarto é o poder aquisitivo. Ou seja, as pessoas, elas, na verdade, elas estão desequilibradas do ponto de vista social, há um desequilíbrio muito grande, há uma discrepância muito grande entre ricos e pobres, e na camada rica é mais fácil você falar fica em casa. Mas quando você tem um calor batendo na sua laje, no cômodo, com 5, 6, às vezes mais pessoas morando dentro daquele espaço tão pequeno, com condições tão precárias, aí, meu caro, é mais fácil você pegar doença em casa do que indo para a praia. Só que a gente precisa pensar de uma forma mais coletiva, né? Mais educada, mais impactante, mas, sobretudo, mais exemplar, mestre. É verdade. O julgamento é muito complicado. Eu estava hoje conversando com os amigos a respeito disso, porque as situações são muito distintas, né? Eu acho que no exercício da clientologia, uma coisa que a gente demanda e explora muito, que, no meu entendimento, o principal aspecto de um grande profissional, é a empatia, né? Essa Uhum. capacidade de se pôr no lugar do outro. Isso falta muito, né? Em qualquer área, particularmente na área privada. Uma coisa curiosa, se fala que servidor público, a sensação que tem é que as pessoas assumem o poder para se servirem do público É e não verdade, ser, mestre. e não ser um servidor público, né? Que é justamente o alvo da nossa live hoje. Mas, Aliás, gente, aproveitando esse gancho teu aí, né? diga. Durante por muitas vezes, eu tive a oportunidade de ministrar cursos dentro de escolas que estavam preparando esses alunos para fazerem concurso público. Uma coisa que me, Interessante. uma coisa que me chamou a atenção
é que eu perguntava eventualmente quais eram os objetivos daqueles alunos, né? E você sabe, mestre, eu nunca escutei ninguém que tinha por objetivo servir ao público, né? A primeira forma que a pessoa tem quando pensa no funcionalismo público é em se servir por conta da estabilidade. Depois é que vem os outros elementos. Então, a gente precisa, até nisso, quebrar um pouco esse paradigma, modificar um pouco esse status e fazer a gente pensar de uma forma diferente. O que é essa governança pública e o que cada um de nós, mesmo não sendo funcionário público, como é que a gente pode ajudar também dentro dessa seara, né, que a gente vive e que a gente precisa, ao invés de só reclamar, começar a botar a mão na massa e fazer com que a nossa voz faça efeito, né? Perfeito, Maurício. O que você coloca, eu acho que aí é o X da questão, não só da área pública, mas também da privada, mas particularmente isso toma uma dimensão muito forte na área pública, porque o objetivo maior é esse, não é faturar, não é lucrar, não é vender, mas a meta maior deveria ser servir. Não é? É isso. E é uma inversão de valores extraordinária. Eu também tenho a mesma sensação, gente, né? Que de repente a pessoa nada contra o servidor. A gente está aqui comentando contra a estrutura, mesmo porque nós vivemos em um país continental, as realidades são muito distintas. Nós temos área pública municipal, estadual. Nós conhecemos, Maurício, certamente você conhece. Servidores públicos verdadeiramente encantadores, organizações públicas encantadoras, mas, infelizmente, a média ainda não é assim, né? Deixa muito a desejar. Só para fazer uma introdução, hoje no meu Instagram, no meio da manhã, eu me lembrei da nossa live e botei lá uma pesquisa informal perguntando às pessoas se ela achava aceitável. Eu me desdobrei para colocar um termo e não ser tendencioso, e achei essa palavra. Você acha aceitável o serviço público prestado no Brasil? E a última posição que eu vi, tem uma hora atrás mais ou menos, 89% dizem não, e apenas 11% dos que responderam disseram que acha aceitável, né? Então, parece que isso reflete uma percepção nossa também no dia a dia por aí, né? É uma verdadeira crise, é como você buscar estabilidade de qualquer maneira e o serviço fica a reboque, né? Fica muito a desejar. Segundo o Carlito Maia, mestre, o Brasil, fraude explica. Não é Freud, não. É fraude explica. E isso traz para a gente assim, e aí na governança pública, né, em relação à questão dos gestores, e aí eu estou falando de gestores em que você falou, existem gestores de muita qualidade, de muita competência. Aqui nós não estamos falando mal do funcionalismo público. A gente tem muito respeito pelo funcionário público. Sim. Mas assim também é no privado. E eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoas. Aquelas que fazem acontecer. O outro grupo é aquelas que assistem o que acontece. E o terceiro grupo é o que nem sabe o que acontece. Assim, é verdade. Então, é o Maria vai com as outras, né? É isso. A Prio está falando aí, a maioria é aluna da Escola de Cantadores, a Vanessa. É do Rio de Janeiro, a Prius, é de uma empresa de eventos. Já está dizendo, a maioria entra pela estabilidade, olhando somente para ela, esquecendo de servir o real objetivo. Exatamente, é isso que nós estamos falando. Perfeito, Vanessa. Infelizmente, aí, né? Diga. Assim, já entrando nessa seara política, né, que uma das coisas que tem provocado, e talvez quando a gente vai se aprofundar suas perguntas, a gente vai conversando, mas é uma coisa que a gente precisa entender, é o mal que essa polarização causa no Brasil. De direita ou de esquerda, eu entendo perfeitamente, mas o que aconteceu ao longo desses tempos todos, eu não sei quem foi que falou a frase, mas me chamou, eu acho que foi aquele Espiridião Amin, e ele falava o seguinte, ele falava que
sujeito violino, o sujeito ele pega com a esquerda e toca com a direita. Então, não adianta a gente ter essa miopia no processo. É importante que a gente tenha a capacidade de escolher melhor, independentemente de ser esquerda ou de direita, melhores servidores, melhores representantes, melhores gestores e controlar. Porque a população, ela vota e esquece. Exatamente. E é muito importante que a gente tenha essa capacidade para que a gente tenha o mínimo de qualidade dentro dos serviços que nos prestam. Afinal de contas, eu não gostaria de ser chamado de contribuinte, mas somos, né? Porque, na verdade, nós somos... assim, a gente tem um leão tão forte no nosso pescoço e ainda eles chamam a gente de contribuinte, mestre. Nós somos obrigados a pagar, sei lá, 1/5 do que a gente ganha, mas a gente não tem absolutamente nada de retorno para o atendimento na educação, na saúde, né? E outras áreas que são tão carentes. É verdade. Isso me chamou muita atenção. Eu tenho uma experiência há alguns anos que me lembro, eu fui na Holanda, né, que eu tinha um contato lá, e exatamente as pessoas até se referem, em tal país você tem uma carga tributária de 40% e tal, mas o que você ganha, você bota no bolso, literalmente, não faz mais nada. Aqui você dá tudo e não tem nada de troca. Infelizmente, ainda é a realidade, né? Quando se vai falar em saúde, falar em escola, é uma coisa incrível. Mas justamente esse é o grande desafio. E, Maurício, uma coisa que me chama a atenção, que a gente está no foco, sobre estabilidade na área pública. Isso é um assunto que eu fico... Olha, eu fui servidor público também, falo com essa moral. E tive uma experiência interessante, deixa eu contar aqui para contextualizar. Eu fui professor da Escola Técnica Federal, que antigamente chamava no Brasil todo Escolas Técnicas, depois mudou. Era concursado e, como jovem engenheiro, me lembro muito bem que eu tive uma frustração, entrei lá com a vontade de mudar o mundo, né? E, na época, desde aquela época, na década de 90, recém-formado, eu já era um estudioso da área de qualidade. E eu saía pelos corredores chamando gente para fazer palestra, tá? Quando tinha 3 na sala, eu estava feliz, né? E um determinado momento, eu me lembro que eu criei um núcleo de qualidade, primeiro núcleo do Brasil, depois se viu de modelo para outras escolas no Brasil todo. E eu me lembro, para terminar a contextualização, em uma reunião, eu era lotado no departamento da mecânica, eu convoquei o pessoal, vamos fazer isso, vamos. E tinha um professor lá que já era aposentado, tinha retornado, na época devia ter uns 60 anos e tal, um bom professor sob o ponto de vista técnico, aí disse, mas menino, o que é isso? Você está querendo a gente, chamando a gente para ter mais trabalho? A gente já ganha desse tamanhinho, você vai aprender muito na vida, fique quietinho, não traga trabalho para a gente. Maurício, foi um murro que eu tomei. Aquilo, ele não... ali selou, para resumir a história, 4 anos depois eu estava fora, pedi licença, não renovei, eu disse, eu não vou ficar aqui, porque essa luta é muito grande, eu vou para a iniciativa privada, e aí comecei minha carreira de palestra e consultoria posteriormente, né? Eu senti muito, eu disse, meu Deus, a gente não está aqui para mudar essa zorra, a gente não está aqui para fazer o melhor. Eu vi que a resistência era muito grande, né? Que nego estava ali interessado em entrar, com honrosas exceções, entrava só o ponto, fazia o mínimo e depois... E aí é que eu pensei, estabilidade. O que é que você pensa da estabilidade? Pois é, eu acho que a estabilidade é um direito conquistado, mas precisa ser revisto. Hoje, a gente sabe que a única certeza estável que a gente tem é de que tudo vai mudar. Perfeito. Então, eu estou acompanhando muitas mudanças. Ainda essa semana, eu tive a oportunidade de conversar com um primo que era da BR, Petrobras Distribuidora, né? E a Petrobras BR, ela foi privatizada.
João E Bosco está dizendo aqui, infelizmente o ser humano, quando sente seguro do seu trabalho, esquece de sua missão do servir com empenho e dedicação. Olha só. é verdade. É uma boa consideração que o nosso amigo fez, João. E aí, esse meu primo, ele falou assim, olha, a empresa ela foi privatizada. Só que agora eu acho que a gente aumentou a produtividade, mas há uma guerra interna entre os que ficaram e os que chegaram. Mas eu acho que esse momento é o momento que a gente vai pensar, refletir. Eu não sou a favor da privatização de tudo, mas eu acho que um choque da privatização acelerará a qualidade na prestação de muitos serviços públicos. Aliás, eu vou lembrar a frase do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que eu gosto muito. É fantástica. E ele falou assim, não existem patriotas em filas do INPS. Né? Assim, É verdade. É ou isso seja, mesmo. Alguma coisa acontece. E a outra Exatamente. história é que, dentro da política, né, assim, aí aproveitando aí a história do ACM, né? Você conterrâneo, né? O Antônio Carlos Magalhães, ele tem uma frase que é a ocasião faz o aliado. Ele exerceu isso durante a vida toda. A ocasião faz o aliado. Não a ocasião Bem faz o define ladrão, muito não. a A CM. ocasião faz o aliado. A diferença entre... Deu uma travada aí Deu uma travada aí agora. Você repete que deu uma travada aí agora no seu Instagram. A diferença... Eu falei que a diferença entre Deus e ACM, Antônio Carlos Magalhães, é que Deus não mandava na Bahia e o ACM mandava, né? É legal. Mas, Maurício, sobre estabilidade, eu queria dar minha posição aqui. Como você mesmo fala, eu também não sou contra, mas ela precisa ser revista. Né? Está em trâmite aí no Congresso, tem um lobby muito forte no sentido de ser contra, mas, gente, a estabilidade é contra a natureza humana. Como você coloca, o mundo não é estável, a natureza não é estável, naquele lado é equilíbrio, é movimento. Não tem sentido alguém entrar e naquele dia contar aposentadoria, isso não existe. Nada contra, mas tem que haver mecanismo, tem que ter avaliação. Aqueles que não querem produzir sob o ponto de vista quantitativo e qualitativo, precisam ser reciclados. Não pode ser fácil assim demitir, mas tem que haver um mecanismo. Não é possível alguém entrar com a intenção de só ter um salário e no primeiro dia se aposentar e a sociedade pagar 25 anos por isso. Isso não é civilizado. É verdade. E muitas vezes, mestre, assim, são pessoas altamente qualificadas que estudaram demais e depois que ocupam, acabam se confortando sua capacidade de desenvolvimento, que é o que o mercado exige. Exatamente. Então, é o que eu falo que dentro do poder público, e eu vi isso de perto nesses últimos 3 anos, há um funcionário público que ainda é analógico e o mundo é digital. Assim, é preciso que a gente oxigene com formação, com capacitação, para que eles se tornem competitivos. Só que e com plano de carreira, né? Exatamente. Não é possível entrar e ele ascender por tempo de serviço. Isso não é correto. Tem que ter por meritocracia mesmo, né? Para não abafar o cidadão, como você fala, até com um crescimento. Aqueles que têm, como é na natureza humana, você é um professor universitário também, a gente sabe que tem uma turma de 30, são 30 diferentes, 20% são geniais, estão extremamente interessados, 20% não querem nada, vai ali arrastado, não é verdade? E os metade ali, aquele do meio, tanto faz.
Mas é a natureza, isso é liberdade, isso é igualdade, isso é respeito. Aqueles que querem ascender precisam ter ascensão, inclusive financeira, de metas. Não é possível uma coisa dessa. É isso mesmo. Reduzir o tamanho desse custo para o Estado é fundamental. Só que o negócio é o seguinte, existe uma história aí, né, que a política, né, assim, e querer convencer os governantes da necessidade de cortar verbas é a mesma coisa, mestre, que tentar explicar o significado do Natal a um peru, sabe? É verdade, cara. Então, a gente precisa cortar custo, a gente Maurício, precisa produzir mais, a gente precisa servir melhor, é preciso que servir melhor pelo menor custo, né? Exatamente. os governos pudessem assistir tuas palestras, seus treinamentos de clientologia. Nós somos clientes dessa máquina pública. Só precisava dar Exatamente. uma aula para esses governos aí, para que eles pudessem servir a gente melhor e saberem que a missão deles é servir, encantar, fazer pessoas felizes, e o governo ia produzir mais porque as pessoas iam estar felizes. Só que a pobreza, ela gera riqueza, mestre. E é por Não isso tenha que dúvida, para né? alguns, né? Para alguns, né? Que os últimos governadores do Rio estão aí demonstrando essa tese aí, né? E, Maurício, eu vi hoje um número que eu fiquei assustado. Eu não, do Ricardo Amorim, que é o grande colunista aí, ele está no Instagram, o Rico Amorim, que é da Globo News e tal, vê aí colocando alguns dados que, por exemplo, sobre a verba para a área pública no Brasil de saneamento, está em torno de 600 milhões, alguma coisa, e vem botando cada ano, esse ano caiu. E aí ele coloca um dado, aí que é assustador. A verba destinada para o fundo partidário, 2 bilhões. A gente é de análise. Quando eu vi isso, que na realidade a área de saneamento é menos de 30% do fundo Desse partidário, valor? eu fiquei assustado. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Né? Onde o fundo partidário tem 3, 4 vezes mais do que a verba para saneamento público. Mestre, não há poder. O que há muitos abusos de poder, né? Assim, porque o poder devia emanar do povo. Só que Sim. tendo a possibilidade de ser manipulado pelo poder, que não é poderoso, ele é abusivo. E isso traz para a gente assim, esse dano, esse câncer, essa metástase social, econômica, essa falência, essa crise ética e moral sem precedentes. Perfeito. E isso traz danos para nós. E quando a gente está falando de serviço, que é a nossa área, mestre, assim, a gente quando vai conversar com as turmas sobre serviço, eu sempre falo o seguinte, às vezes a gente quer um patrão também que quer que o seu colaborador sirva melhor, só que se você for a raiz dele, ele nunca foi servido desde que nasceu pelo Estado, pela prefeitura, ele nasceu mal, ele comeu mal, ele se educou mal, só que quando ele chega no mercado do trabalho, ele precisa vestir a camisa da empresa. Só que é difícil, porque esses dilemas e essas discrepâncias sociais, elas acabam gerando um distanciamento muito crítico das realidades. Enquanto que uma maioria morre de fome, uma minoria morre de medo. Mas eu queria ressaltar uma coisa, mestre, que eu fiquei muito assim preocupado durante esse período da pandemia. Quando começou a pandemia e a crise do desemprego assolou o país, hoje já são mais 9 milhões, somado aos 14 que nós já tínhamos, então já são 23 milhões de desempregados no país. O que aconteceu foi que eu pensei que a gente tivesse um colapso. Por exemplo, uma comunidade dessa mais carente que pudesse sair e revoltada invadir a casa das pessoas resíduas.
com a ajuda emergencial, 600 até R$ 1.000, eles ficaram numa zona interessante. Quem saqueou os miseráveis foi a nata da elite, onde, através desses processos fraudulentos, golpearam a população. Então, é muito importante que a gente coloque isso aqui no jogo, né? Perfeito. Maurício, eu sou otimista no sentido que eu vejo que esses problemas que sempre estiveram aí, não são novos, eles estavam encobertos. Agora, pelo menos, ele está aflorando, né? A gente percebeu 56 milhões de pessoas precisando de ajuda e você vê, o Estado deu tão pouco, essa que é a realidade, e resolveu o problema de tanta gente, cara. Né? Aí mostra o desbalanceamento, né? E aí a gente tem que ser franco, por exemplo, uma decepção com o sistema bancário, que, desculpe aí, mas aqui a gente também tem que abrir o jogo, né? A ausência total de colaboração social. Você vê a sociedade americana, por exemplo, os caras que ganham muito dinheiro têm uma preocupação de dar para a base. A gente não viu muito isso aqui, né? Viu os casos isolados, aquele Hermínio morar lá do Pão de Açúcar, um bom exemplo, mas, de modo geral, os caras não fizeram nada, não é verdade? E aí você vê uma situação tão extremada. Quando é que as pessoas vão entender, gente, que esse desbalanceamento é nocivo para todo mundo, né? É incrível que você vê muito pouco se tirou do Estado e resolveu o problema de tanta gente, cara. Você está entendendo? De tanta gente. E aí você falando de bancos, falando de cliente, o banco é uma instituição que te empresta um guarda-chuva quando está fazendo sol, mas quando chove ele te pede de volta, né, o guarda-chuva. Então, assim, eu vi nesse momento de pandemia pequenas e médias empresas que precisavam se oxigenar por conta de baixo caixa que tinham, e na hora que eles mais precisavam, o banco viu neles mais risco e, portanto, fizeram com que eles fechassem as portas. Muitos fecharam as portas porque os bancos não conseguiram ajudá-los nessa hora mais dramática que vivemos na economia do mundo, né? Exatamente. Então, eu vi pessoas reclamando de que gerentes de banco ligavam semanalmente para oferecer crédito. Mas quando a pandemia chegou, eles, além de não ligarem mais, já não atendiam mais os telefones. E aí agora a gente começa a verificar, aí mais uma vez, o processo de mudança, mestre, e as fintechs, ou seja, esses bancos digitais que chegam para ficar. Sim. E como a única certeza estável que a gente tem é da mudança, o que eu falo é o seguinte, não é a empresa grande que vai engolir a empresa pequena, não é o banco grande que vai engolir o banco pequeno, mas é o banco ágil que vai engolir o banco lento. E isso está acontecendo. Não é isso? Porque, na realidade, não há fidelidade, né? Você era refém, essa que é a realidade. É isso mesmo, hein? Era refém de uma estrutura realmente que toma lá da cá. Eu fico indignado, por exemplo, vi uma propaganda de um grande banco dizendo que está dando crédito para pagar em 25 anos. Tudo bem, você entrega seu apartamento, ou sua unidade fabril, pequenininha, o único patrimônio que você tem, você entrega para depois ser tomado, não é verdade? Ou seja, é a grande coisa que se faz. Realmente é preciso, antes de uma revolução de qualidade, uma grande revolução de consciência, seja na área pública e na área privada. Chegou a hora, não é verdade? É como você coloca, eu acho também que hoje o grande dilema no mundo, eu nunca vi tão aguda a crise de valores e de princípio. Uma verdadeira inversão. Eu não sei se você viu na mídia, eu cheguei a dar risada de tão hilário que foi. Ontem circulou em alguns jornais um pré-candidato do interior do Piauí a prefeito. Eu não sei se você ouviu isso. Uma coisa hilárica. Ele fazendo um discurso contra o atual prefeito, ele declarou, está aí na rede social,
dizendo que o presidente do partido estava lá com ele, botou a mão na cabeça, pelo menos esse tinha uma virtude, era sincero. Ele disse: olha, esse prefeito atual aqui, eu roubei muito menos do que ele é um safado. Isso é um descalabro, né? Gente, o que é isso, cara? É o que está ali, vale, não, pode roubar um pouquinho, pode fazer, eu aceito. Não, a gente tem que ser flexível com as pessoas, mas não com princípios. É verdade. Ladrão é ladrão, roubar é roubar, seja um real ou 1 milhão. A minha opinião, eu sou inflexível com a ausência de princípios. Eu acho que, primeiro, ética é uma coisa inegociável. E o Brasil tem um problema grave. O problema do Brasil é um sistema político muito permissivo que manipula um sistema administrativo ultrapassado. Então, a gente tem assim, uma carência de gestão, uma carência de controles e uma carência de... E aí, mais uma vez, eu vou... do aliado, né? Assim, então, vou me lembrar ainda mais de um momento, não sei se você lembra daquele construtor Sérgio Naia, né? Sim, que deixou cair os prédios e tal. E ele falou matou assim, algumas famílias aí no Rio. Um criminoso, mas ele falava assim: o preço da justiça está no canhoto do meu talão de cheque. Rapaz. Então, assim, esse que é o câncer que a gente vive, e aí pensar nesse processo de servir ao público, de melhorar a qualidade política, e aí você falou de uma coisa que eu gosto muito, que é um choque, não é um choque de realidade, mas é um choque de consciência, é um choque, uma revolução da consciência humana, e é preciso que a gente tenha e que possa exercer o nosso papel, você enquanto professor, eu enquanto professor, para disseminar as coisas do bem, porque eu acho que as pessoas do bem, os projetos do bem, eles são maiores do que o do mal. Ah, não tenha dúvida. Eu não tô... Ô, Maurício, para mim é uma questão, uma experiência física. Eu sempre digo, a luz é superior às trevas. Eu sempre falo um exemplo: se você chega em um ambiente escuro, acende uma vela, a treva vai embora. Mas você está com a vela e vem a treva, ela não foca. Então a luz é muito mais forte do que a treva. É verdade. Agora, a luta é grande, você está entendendo? Porque os representantes das trevas são nesse planeta, realmente tem uma dimensão, a luta é grande. E você falando disso, eu me lembrei de outra coisa, e isso termina se perpetuando em todos os níveis, como você falou no início. Se os governantes não dão exemplo, são amorais, não respeitam os princípios, como é que você vai chegar a pedir para as pessoas não irem para a praia, né? Não irem para a praia? Por exemplo, eu me lembro da lei 331 do desacato à autoridade. Que você vai nas repartições e a primeira coisa que você vê é pendurado na parede: desacatar a autoridade, o funcionário público em exercício da função gera detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Aí está estabelecida a relação. Como é que eu vou atender bem? Ou pedir, exigir qualidade de atendimento? Se eu vejo em minha frente estampado um anúncio, se eu reclamar, eu vou ser preso. Não. Você falou numa coisa muito interessante, falou em lei, e de uma história que as leis são feitas salsichas. É melhor a gente não saber como é que elas são processadas, né? Assim, porque o que há dentro ali da salsicha é podre, né? E é preciso que a gente renove esse quadro, mestre. É preciso, como ciência, de ética, de amor ao próximo, curto prazo, né? De amor ao próximo, né? É verdade. É muito de empatia, forte. Que é a palavra da moda, mas eu acho que é essa a palavra do encantamento que você fala sempre nos teus
treinamentos. Gente, quem chegou agora e tal, lembrando sim que a gente aqui não é contra o funcionário público, muito pelo contrário, é uma função tão nobre, tão necessária. A gente está criticando, bombardeando a estrutura e, evidentemente, aqueles que entram com o objetivo de não servir e ser servido pelo público, né? É verdade. Em todos os níveis. Maurício, essa semana, daqui a alguns dias, são 30 anos, me parece, do Código Brasileiro do Consumidor. Foi um marco. E eu fico me perguntando, quando vai surgir o Código de Defesa do Cliente Cidadão? É verdade. É isso mesmo. Quando vai surgir, né? O respeito à Constituição, que o primeiro item lá está lá dito, igualdade. E a gente percebe uma estrutura, por exemplo, o STF, né? Acho que um dado que tinha lá com 150 garçons, não sei como é possível um juiz, né, ter auxílio moradia se ele mora num lugar, nasceu ali e continua. Como é possível um deputado, quando ganha eleição, tem 30 mil para mudança e ele mora em Brasília mesmo? Isso é uma falta de vergonha que não tem tamanho, gente. Pois é, fora ajuda a gasolina, porque em qualquer profissão, sujeito que tem carro, ele tem que pagar a tua gasolina, ele tem que ter ajuda com combustível, ajuda para enviar correspondência. Então, são assim, todo dia é bombardeado. A gente chama de uma doença que eu chamo de normose. Essa doença que eu chamo de normose é de achar todo dia e tudo normal. A gente é assaltado por todos o tempo inteiro. A gente contribui o tempo inteiro com altas cargas de tributos que pagamos. E o que a gente colhe desse sistema é muito pouco. Então é preciso, mestre, que a gente renove esse quadro de norte a sul. Ainda outro dia, você estava falando daquela questão endêmica do problema, do roubo, da corrupção. E eu li outro dia um livrinho chamado De PAP, do porteiro ao presidente. Todo mundo rouba. Rouba o que dá. Roubar não significa só afanar, não. Significa o tempo que você não produz, é o tempo que você enrola. E isso, no poder público, é mais comum da gente assistir. Por quê? Porque ele produzindo muito ou produzindo pouco, no final das contas, ele tem a estabilidade do seu salário. Perfeito. E na iniciativa privada, nós, se produzirmos pouco, o cliente demite a gente. Né? Claro. Você sabe muito bem aquela frase, você sabe, eu queria que você compartilhasse, que você usa sempre nos seus treinamentos lá do Walmart, né? Do dono do Walmart. Do São Alto, que ele dizia o seguinte: o cliente pode demitir todos, do presidente ao mais simples servidor, simplesmente comprando em outro lugar, não é verdade? Ele é verdade. E, Maurício, o que me intriga, eu sempre digo que o maior problema do Brasil não é a corrupção, não. Tem um problema muito maior. Você tocou nesse ponto, eu gostaria de falar. Eu disse, quantos daquela turma, eu não gosto de generalizar. Toda generalização é burra. Ali tem, vamos dizer, pode ter 10, 15% gente íntegra no Senado, 10, 15% ou 20% em todos os níveis, mas que a gente sabe que a minoria esmagadora não tem a dúvida. Com certeza. As evidências científicas aí mostram. Eu fico falando, por exemplo, o Congresso Nacional, 500 homens lá, um custo infinito. O Senado, quanto custa por mês? Aqueles caras estão lá, você levantamos de manhã para fazer o melhor, para agregar valor, porque senão no fim do mês a gente não tem a maioria dos empresários e dos trabalhadores brasileiros. Os caras vão para lá com que objetivo? E o que é que eles fazem 8 horas por dia, ou 6, ou 3 dias por semana? Eles lá estão pensando na melhoria do povo? Né? Qual o tempo que é dedicado para isso? Quantos fazem isso? Esses são os verdadeiros, realmente, ladrões corruptos. Realmente, quando a gente... Interessante que eu não pensei que a nossa live de qualidade de serviço derivasse tanto para esse aspecto, mas é uma consequência natural, é a raiz do problema.
É que o título dela estava lá de cidadão maltratado, né? E o cidadão é maltratado por quê? Porque, eu vou voltar a falar, o problema do Brasil é um sistema político permissivo que manipula um sistema administrativo ultrapassado. Precisamos mudar a qualidade da prestação de serviço, o formato de concurso, a qualidade, portanto, na ponta, de quem paga todo esse processo. Maurício, e você falou, e precisa mesmo, essa onda não está longe, ela já está quebrando na praia de todo mundo. Porque quem sustenta isso é a iniciativa privada. Ela está em crise. Eu tenho dito para os amigos, no Rio de Janeiro a gente já teve uma história recente, que quantos servidores ficaram quantos meses sem receber, porque o Estado não tinha dinheiro nenhum. Então o saco furou, meu amigo. Né? A área pública não cria riqueza. Quem cria riqueza é o empresário e o trabalhador, em qualquer lugar do mundo. Então, é preciso ter essa dimensão, né? E não matar a galinha dos ovos de ouro. Quer ver uma coisa que eu fiquei indignado quando se fala de qualidade? Quando se falou em não tocar em salários. Como não, meu amigo? Mais de 30% das empresas quebraram. Empresários se suicidando. Gente sem comida. Esse é que está sustentando. Como não reduzir temporariamente? Como não? É verdade. Mais uma vez, nada contra o indivíduo, mas é uma questão de consciência. Nós estamos, apesar de departamentos diferentes, segue um em primeiro, outro segunda classe, mas nós estamos todos no mesmo barco. E se o barco afundar, leva todo mundo, meu amigo. Eu costumo dizer, aproveitando essa metáfora no mar, estamos todos nessa mesma turbulência, nesse mesmo processo, nesse mesmo maremoto, mas eu acho que aí em barcos diferentes. Porque, por exemplo, eu e você fomos atingidos de uma forma que, por exemplo, um juiz não foi. E, ao contrário, além dele não reduzir o seu salário, um político não reduziu, ainda quis aumentar nesse tempo de pandemia, o que, de fato, é uma vergonha. E aí, meu nobre professor, quando a gente começa a verificar que essas discrepâncias elas se acertam, só que eu e você somos brasileiros, brasileiro não desiste nunca. Com certeza. A gente pode perder tudo, menos a esperança. É verdade. Não é? O brasileiro é um povo guerreiro, né? Realmente, não tenha dúvida, é um povo guerreiro, um povo positivo, guerreiro. Eu fico imaginando, meu amigo Maurício, puxa vida, a gente tem tudo. Você que viaja esse Brasil todo, eu também. Esse é um país continental, às vezes eu pego trecho terrestre. Eu já lhe falei mais de uma vez, eu sou baiano, amo minha terra, mas eu aprendi a amar o Brasil, cara. Você está entendendo? Eu aprendi também. Onde você vai é no Pantanal, é na Amazônia, é no Pará, é lá no Sul, são belezazinhas. Aqui era para ser o playground do mundo, cara. Você está entendendo? Parar tudo e... Olha, se admite que Barcelona tinha um movimento de turismo maior do que o Brasil. Basta até... O Cipriano já dizia, revoga-se, Cipriano Barata, muitos anos atrás, não sei se você sabe isso, que ele disse, olha, revoga-se, basta ter uma Constituição, revoga, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara, revoga-se todas as disposições ao contrário. Dizia ele que a Constituição deveria ser essa. E se o fosse, nós estaríamos em outra situação, gente. Né? Teríamos outra situação. Né? Essa que é a verdade. Pessoal aí porque dizendo um país mais bonito do mundo, um país que tem ouro, que tem bauxita, que tem soja, que tem milho, que produz. Se tivesse uma crise no mundo, a gente não precisa. Exato. Se a gente tivesse uma crise no mundo, se o país se fechar, não tem problema. Você vê a reação do Brasil na pandemia.
Olha aqui, eu fiquei preocupado com o abastecimento, mas rapidinho, álcool gel, tudo que a gente precisou estava à disposição. Tudo. Literalmente tudo. Não faltou nada, né? É verdade. Agricultura e tal. Não, a agricultura teve o maior avanço dos últimos anos. Só falta o quê? Vergonha na cara. Realmente a qualidade de serviço passa por isso. Eu já fiz alguns eventos na área pública, mas na minha carreira, muito poucos. Mas é uma tentativa de levar essa mensagem, mas eu concordo com você, a questão é estrutural. Porque um servidor, aí eu queria levar para o outro campo, tem uma estrutura, mas apelar para o indivíduo, para o propósito, né? Para a vontade de ele fazer o melhor, independente da estrutura, né? Ele buscar dar o melhor de si pelo cliente, ou seja, pelo cidadão. Essa é a única esperança que não resta, pelo menos momentaneamente, né? Mestre, eu gostei muito daquela que eu vou usar agora, sua aí, né, do Código de Defesa do Consumidor e o Código de Defesa do Do Cidadão. cidadão. Essa aí. Do cidadão cliente, ou do cidadão, pode ser. Quando É vai ter isso. o Código de Defesa? É uma boa bandeira, né? Exatamente, vamos levar isso aí. Defesa, dignidade, cumprimento da Constituição, que todo cidadão é igual, não é verdade? É. Todo cidadão é igual, não pode ter regalias para um. O sistema de aposentadoria criminoso, como é que uns têm isso, outros não têm? Né? E aí começa a apaziguar, olha, mexe aqui com o militar, militar fica aqui, tá para, né, amenizar as coisas e dar um jeitinho, e a população toda necessitada. Não pode, não pode. O problema é de estrutura mesmo. Né? É uma luta. Embora eu aqui no Muito. Rio seja pré-candidato a vereador, mestre, eu escutei uma. Falhou. Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? O seu som não está saindo, Maurício. Alô? Alô, alô? Não. Não está se ouvindo o seu som. Gente, eu estou aqui com o Maurício Werner, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, né? Um grande mestre da área. Não, não está ouvindo, não. Furou? É. Não. Nós estamos aqui conversando sobre qualidade de serviço, né? Passamos em vários aspectos aqui, desde Código de Defesa, projeto de lei de Senado, esses aspectos, né? O Maurício está sem som, ele saiu, aí deu algum probleminha, mas enfim, vamos ver se ele retorna. Ainda nós temos aqui 9 minutos, né? 9 minutos, não, na verdade são 7 minutos. Ele está solicitando de novo. Vamos ver agora, vamos ver se Maurício chega, aguardando. Vamos ver, né? Para a gente encerrar aqui. Houve um probleminha aí. E aí, Maurício? Opa! Legal! Muito bom. Então você estava falando aí? Hã? Começou a aí depois ficou mudo. Tá, estamos lhe ouvindo agora. Você estava falando alguma coisa, né, Maurício? Nós estamos faltando aqui 6 minutos. Diga aí o que é que você gostaria de enfatizar. Eu queria... Olha, Maurício, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que você era pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro. Olha, que eu não tenho um partido, eu estou acima de direita e de esquerda, eu sigo o caminho do meio. A minha tese é o seguinte: eu busco 3 pessoas de um representante público, que é ética, segundo, competência, porque não adianta, o Brasil tem 5.000 municípios, tem que ralar, tem que estudar para realmente gerir o dinheiro público, gente. Você, quando vai selecionar alguém para a sua empresa, você não busca os melhores?
Então, vamos deixar de amadorismo. Essa que é a verdade. Né? Tem que ter competência. Eu já vi na minha vida tanto político, conversador e tal, mas quando chega no poder executivo faz um desastre. Joga o dinheiro do povo fora. E terceiro, pensar na maioria. Então, quando eu soube que você era pré-candidato, eu fiquei muito feliz, porque, pelo que eu conheço, há alguns anos, você reúne todas essas três características. Eu até brinquei com você, eu amo o Rio de Janeiro, eu sou baiano, mas também eu sou brasileiro e não tenho receio de dizer, é a terra mais linda do mundo, é o Rio de Janeiro. Segundo lugar, Salvador da Bahia, certo? Está pertinho. Mas o Rio é maravilhoso. O Rio é tudo, é um oásis. Né? O mundo todo se encanta com o Rio de Janeiro e com o Brasil. E uma coisa que me chama muita atenção é que o povo carioca vota errado. Eu nunca vi isso, a não ser que um povo brincalhão comece a esculhambar na hora da urna. Você vê os piores representantes de todos os níveis. Quando eu vi você, nem me preocupei com o partido, que isso é um detalhe. Quando eu vi você representante, eu digo, puxa vida, ó uma luz no final do túnel, viu? Certo? Aliás, muito obrigado pelo carinho sempre, e pela mensagem, pelo depoimento. Mas eu quero falar uma coisa sobre partido. Se partido fosse bom, não chamava partido, chamava unido, né? Assim, com certeza, eu acho também. Algum, né, não chamava partido, chamava unido. E eu quero falar uma coisa aqui que... Alguém está perguntando se você vai trabalhar pelo turismo, viu, Thaí? Eu não tenho como não trabalhar pelo turismo. Eu sei. Aqui a gente não é agro, mas a gente aqui é tech e é pop. O turismo é tech e é pop. Então, é o turismo que vai nortear a questão dos empregos, da renda, da oportunidade de negócios na cidade. Nossa vocação é essa. Então, não tem como não trabalhar pelo turismo. A política é uma coisa séria demais para ser deixada na mão de políticos. Políticos que precisam ser políticos. E é importante que a gente reverta esse quadro. Ser político não é uma profissão. Profissão é ser professor, é ser médico, é ser advogado e trabalhar para as suas categorias, organizações públicas. Eu fiquei muito feliz com o teu convite, quando você falou de cidadão. Porque... Fugiu um pouquinho aí. Opa, hoje deve estar congestionado. Sim, esse final a gente não viu, não, aí. Se você puder sintetizar esse último minuto aí. Eu digo que a gente pode perder tudo na vida, menos a esperança. E a política é uma coisa séria demais para deixar na mão dos políticos. Então, é muito importante que cada um de nós faça a política. A política sou eu, a política é você, a política é o cidadão que precisa interagir com o todo. Se acreditar nisso, mestre, a gente vai ser melhor servido, que é o propósito da nossa live aqui. Fico muito feliz com o teu convite. Eu sou teu fã, você sabe disso. Né? E vamos fazer muitas coisas juntas. E eu também adoro Salvador, adoro essa Bahia. E eu acho que o Rio de Janeiro, né, e a Bahia tem muitas coisas em comum. O povo feliz, né, a alegria e a fé. Muito bom. Olha, e quando você foi eleita aí, arruma um espaço público que eu quero dar uma palestra chamada Como Encantar o Cliente Cidadão. Eu e você dividindo o palco, viu? Já estou me oferecendo um presente meu aí. Não vejo a hora da gente, se possível, no Maracanã, tá certo? Aceito, meu mestre querido. Obrigado, meu amigo. Olha, parabéns por sua coragem. Você é um homem de sucesso, um professor da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela disciplina, qualidade de serviço, e, de repente, encarar esse desafio é preciso ter muita coragem. Deus lhe ilumine.
ilumine os cariocas a aprenderem a votar e, na hora do voto, separar o que é sério do que não é. Se Deus quiser que aconteça aí essa iluminação geral, essa iluminação de consciência, para a gente comemorar cada vez mais o Brasil maravilhoso, que ele não tem, ele já deu tudo, basta os homens se resolverem, não é isso? Ok? Eu deixo a palavra final com Muito você obrigado. aí, meu amigo. Então, até a próxima Tá aí, bom? se A cuide final aí. primeiro, agradecer o convite, agradecer todo mundo que veio assistir a gente aqui, tanta gente bacana, Tieco, Jari, bacana aí, dar um beijo especial nessa turma, um beijo especial no teu coração, mestre, que a gente possa estar fazendo muitas coisas juntos. Eu sou teu fã e espero que a clientologia seja uma matéria obrigatória em todas as instituições de ensino do país. Cliente cidadão, você. Ok. Se Deus quiser, vamos lá. Um abraço, até a próxima.